Graça e paz, meus irmãos. Vamos para mais um momento de devocional? Tome a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, o versículo 24. Vamos ao texto. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique isso com vocês. Amados irmãos, vamos falar hoje sobre omissão. Será que é possível nos omitir de determinadas situações sem que essa omissão contribua para uma resposta, até mesmo uma resposta que nós não queremos dar? Para entendermos, vamos recorrer ao contexto. Esse versículo está inserido no julgamento de Jesus, creio que os irmãos já sabem dessa informação, antes da crucificação. Ali a Judéia está dominada pelo Império Romano. Veja que no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, Jesus já foi preso, já passou por interrogatórios religiosos, agora ele está diante da autoridade romana, Pôncio Pilatos. Veja que houve uma escalada nos interrogatórios de Jesus. Primeiro ele é interrogado pelas autoridades religiosas. Agora ele vai para Pôncio Pilatos, até mesmo assumindo ali outro crime, de se denominar rei. Mesmo porque os judeus não tinham autoridade para executar ninguém. Por isso ele é levado agora para os romanos. Somente Roma poderia autorizar a execução. O próprio texto deixa claro: Pilatos viu que nada conseguia, é o verso 24. Mateus capítulo 27, versículo 18 diz: porque sabia que por inveja o haviam entregado. Jesus Cristo não tinha culpa alguma, e era isso que estava acontecendo naquele momento. Diante disso, os líderes religiosos estavam incitando o povo a pedir a libertação de Barrabás, que era um criminoso famoso da época, e a crucificação de Jesus, conforme Mateus capítulo 27, versículo 3. E eles clamavam cada vez mais: crucifica-o. Diante disso, Pilatos está preso entre a verdade e a pressão política. E o pior, o medo de uma revolta, o medo ali de uma comoção popular. Por isso, diante desta pressão entre verdade, a pressão política e o medo de uma revolta, lavar as mãos era um símbolo ali judaico de declaração de inocência moral, conforme Deuteronômio capítulo 21, do 6 ao 9. Então, o que Pilatos está tentando dizer com esse ato de lavar as mãos? Ele está dizendo: não sou responsável por isso. Porém, irmãos, na prática, o ato dele lavar as mãos estava autorizando a crucificação de Jesus. O gesto é simbólico, mas a decisão é real. Então, nós precisamos prestar atenção nos atos que nós realizamos, mesmo que eles sejam simbólicos, porque eles vão ser refletidos em ações reais. Por mais que o ato é de simbolismo, ele pode sim resultar em uma ação real. E qual foi a ação real, a decisão real? Jesus sendo crucificado. Veja que Mateus quer mostrar que Jesus foi condenado mesmo sendo justo. Outro ponto que Mateus quer destacar com esse relato é que a injustiça acontece por covardia moral. Diante de um medo, de uma revolta, de uma pressão ali, até mesmo de uma rebelião, e isso poderia piorar a situação de Pôncio Pilatos diante de César. Pôncio Pilatos age como um covarde moral. Veja que Pilatos reconhece a verdade, mas ele não teve coragem de sustentá-la. Nós não podemos esquecer que tudo isso acontece para se cumprir as profecias. Aliás, Mateus é o evangelista que por várias vezes repete essa informação, para que se cumprisse as profecias. E qual profecia foi cumprida? Isaías capítulo 53, versículo 7.
como o cordeiro foi levado ao matadouro. Então, irmãos, a grande mensagem desse texto: não existe neutralidade diante da verdade. Não tem como, irmãos. A verdade é algo a qual nós precisamos nos comprometer, não de forma simbólica, mas de forma concreta. Porque quando não nos comprometemos com a verdade de forma concreta, estamos sim nos comprometendo com a mentira, com a injustiça de forma concreta. Aliás, esse ato da bacia é um ato significativo, porque horas atrás Jesus havia pedido uma bacia para lavar os pés, para servir. E nós podemos pensar que a bacia irá aparecer na vida do cristão em dois momentos. Um, para você se reclinar e lavar os pés, ser servo, e outra, para você se eximir da responsabilidade. Pilatos aqui tentou se isentar da responsabilidade, mesmo sabendo que Jesus era inocente. Lavar as mãos aqui foi um gesto simbólico, mas não o livrou da culpa, porque, aliás, ele era um homem de autoridade, mas uma autoridade a qual ele quis se eximir, uma autoridade a qual ele não quis agora assumir. E é muito importante entendermos isso. A autoridade não foi dada para pessoas se eximir dela, mas para fazer uso dela, e fazer uso dela de forma justa, de forma que não venha prejudicar pessoas inocentes. A lição aqui é clara. Quando sabemos o que é certo e escolhemos não agir, também estamos escolhendo. Ah, pastor, mas diante da fofoca, diante ali da mentira, eu não falei nada. Eu vi que eles estavam falando mal do irmão, da irmã, mas eu fiquei quieto. Pois bem, você calou, você consentiu. Pilatos lava as mãos, mas o ato dele lavar as mãos estava ali sentenciando. Então, às vezes, irmãos, diante de uma injustiça, nós precisamos nos posicionar. O silêncio também é uma forma de concordância com o errado. Então, uma forma de nós aplicarmos esse texto no nosso dia. Primeiro, não terceirizar decisões morais. Torno a dizer, a autoridade foi nos confiado para ser usada em favor do injustiçado. Nós não podemos, meus irmãos, fechar os olhos diante disso. Hoje é fácil dizer, todo mundo faz assim. É fácil dizer, não é problema meu. É fácil dizer, não quero me envolver. Mas Deus nos chama a responsabilidade pessoal. É o que está relatado em Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe que aquela situação é errada, não dá para você virar e dizer, eu não quis me envolver. Isso é um ato egoísta, isso não é um ato de justiça. Aqui Pilatos procurou se preservar, sem se importar que um inocente, que ele sabia que era inocente, estava sendo condenado. Segundo ponto, coragem para fazer o certo, mesmo sob pressão. Pilatos podia ser Pôncio, um cargo alto do Império Romano, mas não aguentou a pressão. Irmãos, aqueles que querem viver a verdade precisam aguentar pressão. O homem de Deus precisa estar preparado para aguentar pressão. Por várias vezes o homem de Deus vai ter as suas intenções julgadas. Por várias vezes os homens de Deus serão mal interpretados, serão julgados, terão a sua moral afetada. Precisa aprender a viver sob pressão. Infelizmente, Pilatos temeu mais a opinião da multidão do que a justiça. Olha que coisa, sendo que ele estava lá para manter um julgamento justo. Mas ele temeu mais a opinião da multidão. E uma das coisas que mais assustam um político, um rei, alguém que governa, é a opinião da multidão. Mas nós não fomos chamados para corresponder à expectativa da multidão. Nós somos chamados para corresponder a uma voz primeira que nos chamou. Por isso precisamos lembrar quem nos chamou. Quantas vezes a pressão social, a pressão familiar, a profissional nos empurra para o silêncio. Mas um silêncio, torna a dizer, que pode sentenciar alguém.
Atos capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Simples assim. Terceiro ponto, assumir posição pela verdade. Ser cristão não é apenas não fazer o mal, mas é defender o bem ativamente. Porque quando defendemos o bem, nós estamos dando testemunho de que lado nós estamos. Salmo 82, versículo 3. Defendei o fraco e o órfão, fazei justiça ao aflito e ao necessitado. E por último, irmãos, lavar as mãos não limpa a consciência. Lavar as mãos não limpa a consciência. Podemos até enganar pessoas, mas não a Deus. Eu digo, não podemos enganar a Deus e nem nos enganar. Pilatos sabia que naquele ato ele falhou. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amados, que Deus nos dê graça para sermos justos, que Deus nos dê graça para assumir a responsabilidade e não apenas nos eximir dela. Vamos orar? Pai querido, graças te damos e pedimos, Senhor, o teu Santo Espírito, que venha sobre nós, nos dando sabedoria a cada dia, sobre de que forma agir em momentos de pressão, em momentos a qual as nossas ações, as nossas intenções podem ser julgadas. Nos ajude, Senhor. Espírito Santo de Deus, esteja conosco, nos dando clareza, nos dando entendimento, para que possamos ser, desta forma, propagadores de um reino justo, e não um reino, ó Pai, que procura a todo momento nos privar do sofrimento, das lutas, das dificuldades, a qual a justiça pode nos requerer. É o que oramos, é o que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.